Saudações, amigos! Hoje vou falar sobre uma das ferramentas mais populares da análise técnica. A maioria das estratégias lucrativas é baseada nela. Figuras de análise técnica ou padrões gráficos. Você não precisará mais aprender cada um deles. Agora você saberá por que todos esses padrões são padrões de triângulo. Como evitar padrões falsos e como usar corretamente as figuras na negociação. Eduardo Ramon aqui, vamos começar. O que é um padrão? Aqui está um padrão, aqui está outro padrão e aqui também há um padrão. Existem muitos, eles são comuns. Mas o que são? Como diz a ChatGPT, combinações recorrentes e consistentes de dados de preço. A base é o axioma. A história se repete. Em palavras simples, isso aconteceu antes, então acontecerá de novo. Se eles se repetem, podemos prever o movimento do preço com base neles. Mas para onde e quão longe o preço irá depende do padrão específico e da situação. Pode parecer que existem muitos padrões, mas na verdade, a maioria deles é apenas uma representação diferente do mesmo evento no mercado, mas com nomes extravagantes diferentes, como xícara com alça. O principal é que o nome não muda sua funcionalidade. Vamos dividir todos os padrões gráficos em duas categorias. Padrões de continuação. E como o nome sugere, continuam o movimento de tendência. Eles funcionam com base na lei da mudança de volatilidade. No final da figura, a volatilidade geralmente diminui, pois o intervalo de preço se estreita devido à linha de tendência e ao nível. Os traders esperam que a volatilidade aumente novamente. Este é o momento em que o preço está pronto para um movimento acentuado, chamado de rompimento. Vamos pegar os mais populares como exemplo: triângulos e bandeiras. Se você é iniciante, aqui está uma análise detalhada dos principais. Triângulo ascendente. Como o nome sugere, procuramos isso em uma tendência de alta local. Desenhamos o nível de resistência e a linha de tendência pelos extremos inferiores. Triângulo descendente, tendência de baixa. Encontramos o nível de suporte, desenhamos a linha de tendência pelos extremos superiores. Triângulo simétrico. Desenhamos linhas de tendência pelos extremos superiores e inferiores. Se não houver tendência global, abrimos negociações na direção do rompimento da linha de tendência. O potencial de movimento de preço dos triângulos será seu extremo anterior. Bandeira de urso. Procuramos um movimento impulsivo descendente, depois desenhamos linhas de tendência no movimento corretivo ou níveis de suporte e resistência, se o preço, em vez de corrigir, entrar em consolidação. Bandeira de touro. Procuramos um movimento impulsivo ascendente, depois desenhamos linhas de tendência no movimento corretivo ou níveis, como no caso da bandeira de urso. O potencial de movimento de preço das bandeiras é seu haste. Padrões de reversão de tendência representam uma série de tentativas fracassadas do preço de continuar em uma direção específica e depois invertem a tendência local. São os topos, fundos e também cabeça e ombros e sua versão invertida. Vamos detalhar cada um. Topos, tendência de alta. Procuramos uma área de resistência forte, da qual o preço reverteu com uma formação impulsiva V 2 ou mais vezes e um nível de suporte cuja quebra vamos negociar. Fundos, a mesma coisa, mas agora estamos interessados no salto da área de suporte e no nível de resistência para a quebra. Cabeça e ombros. Aqui é mais interessante a tendência de alta. Um nível de suporte forte, que será a linha do pescoço. E desenhamos 3 picos com linhas de tendência, onde o central é maior que os outros 2.
cabeça e ombros invertidos. A mesma coisa, mas a tendência é de baixa e a linha do pescoço é o nível de resistência. O potencial de movimento de preço para todas as figuras de reversão será o comprimento do maior pico. Todos os outros padrões são analogias aos mencionados acima. É isso. Aprendemos todas as figuras, encontramos no gráfico. Vamos ganhar dinheiro. Não, não e não! Mesmo a cabeça e ombros perfeita, que é um retrato 1.1 da Mona Lisa, pode não funcionar. Por que não deve? Repito em todos os vídeos de base. Todos esses elementos são apenas peças de uma estratégia de negociação completa. E os padrões, em geral, são melhores usados para confirmar a entrada em uma negociação. Agora vou mostrar como usar corretamente os padrões na sua negociação. Amigos, embora eu seja um trader experiente, sou um novato no YouTube e realmente não entendo muito bem como as coisas funcionam por aqui, então peço a ajuda de vocês. Eu ficaria muito grato se vocês escrevessem nos comentários o que gostariam de ver no meu canal e também agradeceria muito a sua inscrição no canal e o seu like. Vamos começar com o triângulo. Desenhamos o nível de resistência e a linha de tendência. Nos extremos mais baixos. No vídeo sobre volatilidade, já mostrei essa estratégia. Como o princípio básico do triângulo e padrões similares é a lei da mudança de volatilidade. Em resumo, a baixa volatilidade sempre é seguida por altos e vice-versa. Aqui estão dois cenários. Rompimento da linha de tendência. Então, queda até o próximo nível de suporte. Rebote. A negociação será aberta no rebote do nível na direção da tendência. Rompimento do nível de resistência. Para entrar na negociação, precisamos esperar até que a volatilidade comece a diminuir na fronteira do nível de resistência. O momento de transição da volatilidade é o momento de entrar na negociação. Muitas vezes, na fronteira do nível, forma-se um padrão de vela engolfo, o que dá mais uma confirmação do rompimento. Importante, abrimos a negociação após o rompimento do nível na direção do movimento. O tempo de expiração, geralmente, é de 3 a 5 velas, mas é melhor olhar para o potencial de movimento e estimar visualmente quantas velas cabem. O potencial, lembro, é o tamanho do extremo anterior. O próximo padrão é o cunha. É a mesma bandeira, mas sem haste. Desenhamos linhas de tendência pelos extremos superiores e inferiores. Marcamos uma área de suporte forte. Vamos abrir a negociação no rompimento dela. A volatilidade já passou para baixa, bem na fronteira do suporte. Esperamos o rompimento, uma vela grande. Aqui eu me apressei um pouco e não esperei o fechamento da vela. Não recomendo fazer isso. Time frame de 5 minutos. Portanto, tempo de expiração de 15 minutos, que equivale a 3 velas. Topos. Primeiro procuramos o nível de suporte, cuja quebra vamos negociar. Vou marcar para você e o próprio padrão. A essência dos padrões de reversão é a tentativa repetida de romper o nível. Falha, reversão da tendência. O preço já está sendo fortemente empurrado para baixo. A volatilidade é o que precisamos. Time frame de 2 minutos. Mas como há outro nível de suporte abaixo, o tempo de expiração será de 5 velas, para que em caso de reversão haja tempo de voltar à tendência de baixa. Nesta negociação, quero mostrar um erro comum de iniciantes: desenhar padrões em sua cabeça, no estágio de formação. Neste gráfico,
Algo parecido com cabeça e ombros está se formando e suponha que você queira abrir uma posição longa na construção do segundo ombro. Vamos entender por que isso seria um erro. Esperei o tempo máximo de expiração, abrir, e abri a negociação em short. Vamos ver como o mercado se comporta. O preço está descendo lentamente. Então, isso nem era um padrão. E aqui posso destacar outro erro grosseiro. A tendência local não é adequada para este padrão. Deve ser de alta. Já adivinhou por que decidi abrir a negociação aqui? Há uma figura correta próxima. E este trecho pode ser considerado como o segundo ombro. Você encontrará frequentemente esses padrões de reversão. Não deixe que eles te enganem. É isso sobre padrões. Você pode dizer, mas e os padrões de velas, padrão de engolfo? Não se apresse. Melhor deixar um like e se inscrever. Não esqueça de ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, que será sobre padrões de velas. Até o próximo lucro.